Coríntios é um texto muito conhecido por nós, já pregado inúmeras vezes por mim, mas que nessa noite Deus falará de forma diferente. Mas é importante, né? Já que eu vou falar sobre a questão de desânimo, não poderia ser outro versículo que não fosse este. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. O tema do nosso estudo nesta noite: derrubando o desânimo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Que diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Agora, olha que tremendo o versículo 7. Visto que andamos pelo que, gente? Por fé, e não pelo que vemos. Essa palavra abençoe a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação da sua palavra, no nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado porque nesta noite viemos à tua casa. E o que eu te peço agora, Jesus, é que esses próximos minutos sejam minutos de revelação, sejam minutos preciosos, minutos onde certamente ouviremos a tua voz. Aliás, estamos aqui para isso, para podermos ouvir a tua voz, e que essa palavra ela vai cair numa boa terra, que é o meu coração e o coração dos teus filhos. E quando nós sairmos daqui, Pai, sairemos renovados e transformados para a glória do teu nome. Portanto, Deus, obrigado por esse momento de ouvirmos a tua palavra, e demos graças a ti, em nome de Jesus, para o teu louvor. E o povo de Deus, o povo abençoado do Senhor, diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nessa noite eu não quero que esse momento da mensagem seja visto apenas como uma hora de uma pregação. Eu gostaria que nessa noite você ouvisse essa mensagem como se fosse um bate-papo, vamos dizer assim, né? Ainda que com a sua mente, com o seu coração é que você vai falar, mas eu gostaria que você visse esse momento aqui como um bate-papo, porque nós vamos falar de um tema, de uma situação, como eu coloquei ontem na chamada das nossas redes sociais. Eu falei que isto é um dos piores males que nós temos no mundo neste momento, né? O desânimo. Então você diz assim para mim: pastor, mas isso sempre aconteceu na vida. Tá bom, sempre aconteceu na vida, mas você lembra, por exemplo, a respeito dos teus avós, do teu pai, da tua mãe? Lembra agora aquelas lutas quando nós
Então, aquela época era uma época que a gente se superava, só tínhamos às vezes, dependendo da antena de TV em casa, só tínhamos às vezes 2 ou 3 canais que passavam, porque para você acertar um, você estragava o outro. Era assim ou não era? Era. Ou assistia a Globo, ou assistia o SBT, tinha uma vara no quintal lá em casa, eu botava aquela vara, levantava e rodava, e lá dentro alguém ficava falando, tá bom, tá ruim, tá com fantasma. Lembra que era assim? Era assim. Hoje em dia não. Um bombril quando era dentro de casa, em cima da anteninha. Então, Gisele tá rindo, essa é a minha luta para ver televisão. Para ver televisão, tinha que ficar com um trio de cortina lá em cima da antena, para poder ajustar a antena para a gente ver a televisão, para ver a TV. Então, quantas lutas nós passávamos? Mas como diz aquele louvor, sobrevivemos. E naquela época nós tínhamos uma capacidade de superação, parece, maior do que aquilo que nós vivemos hoje. Parece que os problemas hoje eles são muito maiores do que quando era naquela época, o sofrimento. E isso por quê? Porque hoje, grande parte da população, ela vive um transtorno chamado do pensamento acelerado. Então, nós aceleramos por causa da capacidade que nós temos das mãos da informação. Eu me recordo, hoje em dia, você pega o celular, como às vezes eu quero testar o inglês, de bobeira, eu vou lá, coloco numa emissora americana, tipo a CNN americana, a CBS, e eu fico tentando assistir os noticiários em inglês, ou um filme mesmo em inglês. Na nossa época, na minha época de menino, como é que eu fazia? Eu pegava o meu aparelho de som, eu ia dentro do quarto de noite, ou quando já estava chegando a madrugada, colocava uma outra antena chamada de ondas curtas, e colocava no rádio para ouvir a BBC de Londres, para ouvir uma emissora de rádio fora do Brasil. Alguém fez essa loucura? Não, mas eu fiz. Eu botava lá no rádio, pastor Alberto, e ficava ouvindo as rádios de fora do Brasil. Colocava lá 11 e pouca da noite e ficava ouvindo. Hoje não, nas mãos, no meu celular, no seu celular, você pega ali, você pode colocar rádio de qualquer, tem sites que você pode ouvir rádio de qualquer lugar do mundo. Você pode ouvir as emissoras de rádio. Então, tudo isso, gente, se tornou umas ferramentas, ou se tornaram, para falar o português correto, se tornaram umas ferramentas que tornou, entre aspas, a vida fácil de ser resolvida. Quantas vezes na sua casa, mesmo eu não tendo esse dom, eu já falei, para questões manuais, eu sou terrível para isso, então eu tenho a pastora Renata e tenho o diácono Josimar para me ajudar nisso, essas questões manuais, eu não sei, cara, eu não sei, é de mim, eu não sei, não adianta, eu não sei, não tenho nenhuma capacidade, dom para isso, então Deus usa a vida da pastora Renata e do diácono Josimar para me ajudar nessa questão. Mas aqueles que têm um pouco mais de dom do que eu para isso, você chega no YouTube, ele te ensina como você consertar algumas coisas, como você consertar algo no carro, como consertar algo na sua casa, como você fazer esses pequenos consertos. Na nossa época nós não tínhamos, diminuir isso, tá bom. Então na época, a gente fazia, era aprendendo uns com os outros. Hoje, você vai na internet e você descobre, como é que até chamam isso? Como é que chamam? Quando você tem que consertar? Tutorial, chamam de tutorial. Então, como consertar alguma coisa, como arrumar, enfim. Na nossa época não havia isso. Então essas coisas, gente, aceleraram a nossa vida. Teve um lado bom, que realmente é uma chave, uma oportunidade para a gente consertar, para a gente arrumar, mas por outro lado, ele fez com que o ser humano de hoje, ele passasse a ter um desânimo, quando ele não vê os seus problemas
e objetivo, quando alguma coisa demora, o que nós fazemos? Reclama, desanima, porque como tudo se tornou muito acelerado para a gente resolver, então hoje se tornou um conflito muito grande até com Deus, porque em relação a Deus as coisas não mudaram, as leis de Deus elas não mudaram, a lei da semeadura não mudou. Então aquilo que o homem vai plantar vai ter um tempo para colher, e não é no tempo em que a gente mexe no nosso celular. Então o que isso gerou? Isso gerou dentro do ser humano, o ser humano de hoje gerou um questionamento muito grande, e se você ouve tanto se falar a respeito de problemas emocionais, de problemas da alma. Hoje parece que o sofrimento que nós temos é muito maior do que aquele sofrimento que nós tínhamos naquela época, porque a gente vê determinadas coisas serem resolvidas e aquilo que nós mais queremos que se resolva parece que está demorando. Aí o que acontece? A pessoa entra no desânimo, e você vê pessoas desanimadas. Você pode até perceber que quando você está na rua, não é que antigamente as pessoas andavam rindo na rua, não é isso, mas passa a prestar atenção no semblante da pessoa quando está no ponto de ônibus, passa a prestar atenção no semblante de alguém que está dentro de uma loja, preste atenção, passa a reparar um pouco mais as pessoas, para você ver como é que as pessoas andam de semblante mais fechado, mais caído, mais abatido, Nós vemos hoje, por exemplo, como é que a igreja, até a igreja mesmo, a igreja de forma geral, como é que a igreja mudou, Como é que a igreja mudou? A igreja hoje ela se tornou mais técnico, então até nós estamos tentando entrar também por esse caminho, mas nós vemos como é que as coisas elas mudaram. Por quê? Porque hoje nós precisamos trabalhar exatamente nessa questão do desânimo das pessoas, o desânimo. E por mais que as igrejas elas estejam até cheias, mas será que elas têm transformado vidas? Será que na hora da dificuldade, como ainda há pouco você comentou aqui comigo, será que as pessoas elas têm estrutura na verdade, para poder suportar esses momentos difíceis? E há 2000 anos atrás, quase, o apóstolo Paulo, ele falou disso. Ele falou: temos, portanto, sempre bom ânimo. Por que ele falou isso? Será que ele estava ali mentindo? Não, estava falando a respeito da fé. É aí que entra a diferença da palavra, quando nós vemos ali, ele bota o versículo 6 para mim, Rebeca, por favor, quando ele fala assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor. E quando eu venho a esse versículo, eu digo, amados, que talvez esse momento aqui seja o pior momento da nossa vida. Não é quando nós estamos enfrentando uma grave dificuldade, mas é quando nós estamos ausentes do Senhor. É verdade. É quando você não tem mais a intimidade dele, é quando você não ouve mais a voz dele, é quando você olha e percebe que o Espírito está apagado, quando o Espírito está entristecido. Os crentes antigamente diziam o seguinte, até os louvores antigamente eram assim: eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença do Senhor. Você lembra de louvores que falavam assim? Os louvores não eram assim, gente? Era. Como é que são os louvores hoje, Josimar? Você que fica no carro o dia inteiro trabalhando, ouvindo a melodia. Como é que são os louvores hoje? Estou trabalhando na sua vida,
estou cuidando de você, eu sou o Senhor, eu vou me levantar, teus inimigos vão cair. Eu estou nesse desafio aqui que eu não vou cantar uma música mesmo, né? Mas vê se você ouve o que você ouviu hoje aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu ouve isso hoje? Não ouve. Por quê, mano? Porque hoje o centro é o homem. O centro é até o que é chamado de louvor. O louvor não é para Deus. O louvor é Deus, o gênio da lâmpada, falando para você: eu sou o Deus que cuido de ti. Eu sou o Deus que limpa a sua vida. Então Deus só é Deus se Ele fizer. E o que a gente canta aqui do Delino Marçal? Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E aí eu ando o quê, Viviane? Eu ando desanimadozinho. Eu estou desanimado com a igreja. Eu vou sair da igreja. Eu não vou dar mais dízimo na igreja, porque Deus não está fazendo. Eu vou sair da igreja, porque Deus não está fazendo. Amados, a Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, lembra? Haja o que houver, aconteça o que for, eu louvarei o Senhor Deus da minha vida. É isso que é ser cristão. Você viu como a Viviane falou hoje? Eu estava com febre, eu não estava me sentindo bem, eu estava na cama, mas eu falei: não, eu vou para a igreja. Então eu tenho que me reanimar em quem, Viviane? Mesmo que meu corpo esteja enfermo, eu tenho, portanto, sempre bom ânimo, porque se eu estiver na minha carne, ali no corpo, eu estou ausente do Senhor, eu não vejo Deus. Pastor Marcelo, mas está muito difícil. Eu sei que está difícil. E ele diz no versículo 7: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque se a gente colocar os olhos naquilo que nós estamos vendo, nós vamos cair. Nós vamos cair. Pastor, mas eu estou num desânimo, eu estou numa fraqueza só. Então você precisa se alimentar. Não é assim que a gente faz humanamente falando? É assim ou não é, gente? Se eu estou ali doente, se eu estou desanimado, você vai no médico, o médico fala assim: olha, você está um pouco abaixo do peso, ou você fez os seus exames de sangue, mas estamos percebendo aqui que você está com problema, precisa comer umas proteínas, você está, como é que quando a pessoa não tem ferro? Como é que está anêmico, né? Ter uma barriguinha não significa que não pode estar anêmico, não. Pode ter a barriga, isso aqui é carboidrato e gordura, né? Mas a gente precisa de vitamina e de ferro e de sais minerais. Então pode ser que a pessoa ela esteja anêmica, e aí você precisa se alimentar para voltar a ter energia, para poder voltar a ter força. E a vida espiritual? A mesma coisa. A vida espiritual, ela precisa de crescimento. Você precisa se alimentar, porque senão vai entrar naquele desânimo. E você vê ali o apóstolo Paulo, ele dizendo: visto que andamos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Porque se eu e você formos colocar a visão naquilo que nós estamos vendo, vai acontecer que nem hoje. Eu vi uma pessoa que anos atrás foi aqui da nossa igreja, foi criado dentro da igreja. Sabe o que está fazendo hoje? Está vestindo roupa para algum. Como, gente? Que alguém que andou entre nós, criança, foi criado dentro do Evangelho, hoje, dia 23 de abril, está batendo cabeça para algum. Por quê? Porque a pessoa olhou para os problemas, olhou para as dificuldades, olhou para o ser humano dentro da igreja. Aí só diz: eu desanimei para o pastor, desanimei para o irmão, desanimei para a irmã. Gente, eu posso desanimar por quem quer que seja, mas uma coisa eu faço: eu nunca vou abrir mão da minha fé, eu nunca vou abrir mão do meu culto, eu nunca vou abrir mão com Deus, eu sempre vou estar aqui, porque Deus, Ele merece. Deus, Cristo, Ele morreu por mim, por
sabe que a igreja de Cristo, perdão, ela vê algo impossível para Deus, né? Que é o próprio homem, né? O coração do homem. Porque o que os pregadores falam nos altares? Né? Eles falam assim, você tem que dar uma chance para Jesus, né? Você tem que dar uma chance. Jovem, você quer nessa noite dar uma chance, e é chance, você quer dar uma chance para Jesus? Aí a pessoa fala, hoje não, né? Não é assim, Anderson? Hoje não, hoje eu só estou aqui visitando, hoje não. Quando você faz isso, você está dizendo que aquele jovem, aquela pessoa, naquela noite, aquela pessoa é o limite de Deus, né? Porque Deus só vai agir se aquela pessoa desejasse, aquela pessoa quiser. Mas quando eu vou à Bíblia, não estou falando de opinião de homens. Certa vez eu falei isso para um irmão em Cristo. Eu estava debatendo sobre predestinação e eleição. E eu perguntei isso a ele. Eu falei, o Deus que nós servimos, o meu Deus, o seu Deus, ele tem limite? Ele falou, não. Deus, ele está sujeito a alguma coisa? Ele falou, não. Deus tem alguma impossibilidade? Ele não. Eu fui fazendo umas 4, 5, 6 perguntas a respeito disso. Eu falei, mas na tua visão tem? Aí ele falou, tem? Eu falei, tem. Quando você pergunta se alguém quer aceitar Jesus e essa pessoa diz não, então você diz que aquela pessoa ali é o limite de Deus. Agora, olha só o que foi que o próprio Deus falou em Isaías. Rebeca, coloca aí pra gente. Em Isaías, não, Jeremias, perdão. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? A pergunta que Deus faz. Agora, no seu coração, para você jogar fora esse desânimo, que você possa ter entrado aqui essa noite, esse semblante caído, essa boca caída de desânimo para baixo, horrorosa aí. Então, para fazer isso, pensa agora na dificuldade que está dentro do seu coração. Pensa agora nisso aí. A pergunta que Deus está fazendo dentro disso que você está aí preocupado e o lábio caído de preocupação. Haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Será que aquilo que para mim e para você é o motivo do nosso desânimo, é o motivo da nossa tristeza, é o motivo da nossa angústia, é difícil Deus resolver isso? Ó, com esse não, amado, esse não. Gente, olha só, o que eu quero nessa noite é que eu e você saiamos daqui motivados na fé em Cristo. Amém. Em Cristo, em Deus. O próprio Deus perguntou ao profeta Jeremias, há alguma coisa que seja demasiadamente maravilhosa para mim? Não há nada mais. Amém. Que Deus olhe e que diga que para ele é impossível. Não há nada. A pergunta que ele fez a esse profeta, que depois em Jeremias 33, você vai ver ele mesmo mostrar que Jeremias estava preso e Deus em nenhum momento falou do cárcere de Jeremias. Você lendo Jeremias 33 é muito interessante, porque a Bíblia diz que ele estava pela segunda vez encarcerado no pátio da guarda. Você lembra esse texto? Jeremias 33, e aí ele fala assim, Jeremias, né, me procura, fala comigo, invoca-me, que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e ocultas que o quê? Tu não sabes. O que eu acho interessante é que Deus não fez referência à prisão, porque Deus nunca faz referência ao nosso problema. Você pode procura na Bíblia Cristo curando, procura na Bíblia. Deus não faz referência aos nossos problemas, porque Deus ele é muito maior. Para ele aquilo é nada. Amém. O que para nós chama-se de enfermidade, o que para nós chama-se de problema de comportamento, o que para nós chama-se de dor, chama-se de desemprego, para Deus não é nada. Ele fala, o que pode ser demasiadamente maravilhoso para mim? O que pode ser?
eu ando desanimado com a fé, eu ando desanimado com a igreja, eu ando desanimado com a vida. Então eu vou te dar agora um remédio. O remédio que a gente precisa tomar para que a gente possa então se reanimar. Ah, tá, pastor, vai ser um cloridrato de não sei o que, de meziapina. É isso? Não é esse cloridrato aí. Ainda que o médico passe e pode ser que te dê um ânimo. Ô pastor, eu vou comer uma barra de chocolate inteira. Sim, além do açúcar que vai aumentar no teu corpo, tudo bem, você vai se reanimar mesmo, você vai ficar mais alegrinho, né? Vai dar ali uma bomba na sua cabeça, no seu cérebro, e você vai ficar mais alegrinho mesmo, é verdade. Mas eu não estou falando da bomba do chocolate, ou uma Coca-Cola, além de ser calórica, arrebentar teu pâncreas, né? Vai te reanimar no cérebro, ou você tomar um cloridrato desse da pila, né? Para você tirar aquela tristeza do seu coração. Nos Hebreus, o autor dos Hebreus, que nós temos, que é Paulo, ele nos deu ali uma direção muito bacana para que a gente possa viver e tirar essa impossibilidade dos nossos corações. Olha só, Hebreus 10, 23. Outra coisa muito importante, isso aqui são princípios. Ser cristão tem alguns princípios, e que às vezes a gente leva nos princípios apenas como uma questão de fuga do pecado, né? Mas o cristianismo ele tem alguns princípios, alguns valores, tipo oração, tipo semeadura, né? Então, eu semear bons gestos, eu ser dizimista, eu confiar, eu ter testemunho. Isso são valores cristãos, que nós dizemos assim, né? Não está ali como um mandamento, mas são valores. Então nós temos um bom testemunho, nós orarmos, nós semearmos, e uma coisa muito importante é guardarmos a nossa confissão. É aquilo que nós ouvimos aqui na igreja. Você está aqui comigo desde que começou o culto há 1h30, faltam 15, 20 minutos para a gente terminar esse culto. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite vai ser aquilo que vai refletir na nossa vida durante essa semana. Sabe por quê? Porque amanhã eu e você vamos resolver problemas. Amanhã nós começamos o nosso trabalho. E talvez não seja, não estou dizendo amanhã, pode ser que seja até hoje, quando você chegar na sua casa, resolver um problema com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. E qual o valor? Qual o remédio? O primeiro remédio que eu tenho que tomar para então eu vencer esse desânimo: guardar a confissão da esperança. E tem duas expressões ali que eu sublinhei na minha Bíblia, que eu achei muito interessante, Rebeca. Desculpa eu virar aqui para trás, mas eu sei que você pode filmar até mesmo o nosso painel, a nossa tela. Olha só, tem duas expressões aqui, ou vou dizer primeiro a palavra firme e depois a expressão sem vacilar. Olha só, o que o autor dos Hebreus ele colocou, quando ele falou a respeito da confissão. Por quê? É a primeira coisa que o inimigo ele faz para tentar destruir o teu ânimo em Deus. É tirar a tua confissão, ele fazer aquilo que você fala se tornar torpe, né? Uma torpeza. Então, eu não mantenho mais a palavra, mas eu começo a me alimentar dos problemas. Eu começo a me alimentar das dificuldades e eu mudo a minha confissão. Então eu não começo mais a falar da palavra, mas apenas dar forças aos nossos problemas. Então, ali o autor dos Hebreus ele falou: guarde firme a confissão da esperança. Há um zunidozinho aqui, por favor. Vem aqui para mim, um cabo, alguma coisa aqui, tá? Por favor. E aqui ele fala: guardemos firmes a confissão da esperança. Há um ditado que diz aí fora, né? Quando nós éramos
quando nós éramos, é esse aqui? Não, né? Quando nós éramos meninos, a gente ouvia dizer que a esperança era o quê? Era o quê, gente? Hoje é o quê, Rebeca? A única que morre. Mudou. O pessoal dizia que a esperança era a última que morria. Hoje a situação de desespero está tão grande que o pessoal está falando que a esperança é a única que morre. Então, para você ver a que ponto chegou, né? A que ponto chegou o desânimo das pessoas. Que a esperança é a única que morre. Mas a Bíblia diz que nós devemos guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê, pastor Marcelo? Porque quem fez a promessa é fiel. Vamos falar isso aqui juntos? Pois quem fez a promessa é fiel. E quem fez a promessa? Jesus. Jesus fez a promessa. A promessa é dele, amado. E ele vai cumprir. Ele não perguntou como é que está a situação. O que Deus perguntou é o seguinte: não tem uma promessa? Tem. Então ele vai cumprir a promessa. É só você olhar na palavra. Quantos homens e mulheres de Deus ali na palavra tiveram N situações para poder chegar até a bênção, até onde Deus queria que ele chegasse, nas dificuldades que haviam, mas Deus cumpriu a promessa, Deus cumpriu a palavra, e ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Então o que eu preciso fazer, pastor, antes da gente terminar? Duas passagenzinhas. A primeira, que barulho chato, Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha, quer ver o que é uma prisão para o cristão? Aquilo que traz um desânimo sério, né, para o crente. Eu, como pastor que converso com muitas pessoas, sendo da nossa igreja ou de fora, é aquilo que a Bíblia fala assim, ó: ficar preso ao passado. Ficar preso ao passado, né? É outra luta que nós temos. Eu acho que as pessoas falam assim, ó, a maior luta do ser humano nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é a pornografia, cara, eu não acho. Ainda que seja duro, complicado, mas eu acho que a pior luta que realmente o ser humano ele tem com essa questão do passado. Quantas pessoas estão deixando de serem felizes no seu casamento, de serem felizes no seu trabalho, no seu relacionamento, seja como for, porque estão presas ao passado. E o apóstolo Paulo, ele disse uma coisa muito interessante: esqueço-me disso e avanço para aquilo que diante de mim está. Amém. E aí, gente? Obrigado. Esse besouro do capeta. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe por quê, gente? E olha, ela vai me dizer uma coisa. Eu tenho uma expressão em casa, quando acontece uma coisa, que eles falam: lá veio o pastor Marcelo, lá veio o meu pai, o Marcelo, já está fazendo expressão. Tem gente que tem um prazer mórbido, não é isso, Rebeca? Um prazer mórbido. Tem pessoas que acabam ficando presas ao passado porque elas não conseguem se libertar, mas tem gente que gosta de ficar lá. Tem gente que gosta. E por que aconteceu? E por que falou? E por que lá não tem? Gente, eu sei que tem gente que tem esse prazer mórbido. Assim como tem pessoas que têm o prazer de dizer que estão doentes, que você conhece, né? Eu já até falei, brinquei aqui na igreja. Tem pessoas que eu conheço, que você conhece, que eu não pergunto: tudo bem? Manda o textão. Não, eu não pergunto. Eu coloco boa tarde, graça e paz. Porque se o dedo coçar e eu perguntar tudo bem, você volta lá, a pastora dela está lá digitando. Tem 10 minutos digitando. E ou então gravando áudio. Já passou 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A pessoa está lá gravando áudio, né?
porque vai falar de todas as dificuldades. Então, a mesma coisa, como tem pessoas presas ao passado. E aí depois, o que acontece? A pessoa está desanimada. Está desanimada. Às vezes a gente fala a respeito do corpo, do nosso corpo, né? Todo mundo aqui não está com o mesmo corpo de quando tinha 25, 20 anos, incluindo ele. Né? Misericórdia, né? Nenhum de nós aqui, talvez seja mais a pastora Vera, que é filhinha, né? Mas os demais aqui, né? Ninguém está com o mesmo corpo de quando tinha 20, 25. O Anderson falou que está, mas eu não acredito nisso ainda não, Anderson, né? E sabe quando você vai ao médico e você fala assim, doutor, eu não consigo emagrecer e eu estou assim, eu estou cansado, desanimado por causa do peso que eu tenho. Ele fala assim, você vai querer emagrecer em uma semana o que você juntou em 25 anos? Não tem como. Como é que eu vou, Marcelo, perder 30 quilos em uma semana só se eu morrer? Aí eu morrer, eu vou perder 30 quilos em uma semana, né? Se não for, gente, não tem como. E a vida espiritual, às vezes é assim. Você tem anos que você está guardando isso no seu coração, você está guardando isso na tua alma, você está guardando isso, e você está dizendo assim, eu quero ser animado, eu quero ficar feliz na igreja, eu quero ficar feliz. Gente, eu estou falando, mano, a palavra, ela limpa, mas existem algumas coisas que você precisa fazer. Então você tem que olhar e dizer assim, ó, deixe esse passado para trás. Ele acabou, muda a sua confissão, muda a maneira de você falar da sua vida, de você falar dos seus problemas. Quando você olha para mim, para a pastora Renata, aqui dentro dessa igreja, você pode ver, eu, Marcelo, posso ser ignorante, eu posso ter os meus defeitos, posso ser intransigente em algumas coisas. Agora, você dizer que eu venho para o culto desanimado, você dizer que eu chego aqui e coloco palavras de desânimo, olhar para mim, para a pastora Renata, para a minha família, você tem que olhar para nós quatro, e principalmente para mim, para ela, e dizer assim, esses caras são chatos, eles são, não no sentido mal, pastor Vera, eles são tinhosos, eles estão ali, e eu sou mesmo, mano. Se quando eu morrer, eu vou morrer de pé. Amém. Sabe por quê? Olha, é verdade, porque você tem que olhar para a vida e dizer, ó, se a vida está dizendo para você que não, eu lembro do meu supervisor na Golden Cross Florisvan, atrás do não tem maravilhoso sim. Então, se a vida está te dizendo não, é porque atrás dela tem um maravilhoso sim. E eu vou atrás dela. Deus honra a nossa fé. Deus honra aquele que vai ao final. Deus honra aquele que guarda a confissão sem vacilar, porque nós temos uma esperança. Mas eu aprendi uma coisa com a minha mãe e estou aprendendo outra com Deus. Minha mãe disse, eu não sou todo mundo e você também não é todo mundo. Lembra? Minha mãe, todo mundo faz mesmo assim, você não é todo mundo e você também não é todo mundo. Sabe o que eu aprendi com Deus? Que nós não somos comuns. Nós somos os da fé. Amém. Nós somos aqueles que guardam sem vacilar. Quando eu olho aí para o Josimar, alguns anos atrás, quando a Uber chegou aqui, ele pensou até em voltar para a obra, mas ele falou, não, Deus, eu lembro de uma frase dele, Deus vai me abençoar com Uber ou sem Uber. Hoje ele tem mais 2 táxis na conta dele. Não é verdade, Josimar? Todo mundo deixando, o pessoal voltando a ser pedreiro, voltar a ser cozinheiro, voltar a ser isso, voltar a ser aquilo. Todo mundo acabou. Não, isso não vai mais existir. Foi ali onde ele cresceu. Amém. É assim onde nós vamos crescer. Quando o mundo disser não, nós vamos crescer, porque o nosso Deus é fiel. E para terminar, diz então Lucas, capítulo 1, verso 37. Pastor Marcelo, por que o senhor tem tanta confiança nisso? Porque Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém. Para Deus não haverá impossíveis. Talvez aos meus olhos seja, aos seus olhos seja, mas nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel. Guarde firme a confissão da palavra. Não vacile. Coloque a palavra de Deus nos teus lábios, porque não há nada demasiadamente maravilhoso para o Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Você acredita